GEX, Grupo Espírita Chico Xavier, Iguatu, Ceará. Nosso site www.gex.net.br. Temos um Instagram com este mesmo nome sugestivo, Filosofia Espírita para você. E todos os textos deste Instagram agora poderão ser encontrados na versão áudio neste canal. Meu nome é Lúcia Cleide, na voz dos áudios e nas funções enumeradas ao lado. Abaixo, os membros da nossa diretoria. Passemos aos temas que trazemos, mas antes, a fim de podermos medir a aceitação do nosso trabalho, por favor, deixe aqui o seu like e inscreva-se neste canal que estamos fazendo com tanto carinho para você. Também acione o sininho para receber as novas publicações simultaneamente. A diferença entre espiritismo e espiritismo? Sim, uma diferença grande e muito importante. Os fenômenos de espiritismo existem desde sempre. O espiritismo só existe desde 1857. Entenda a diferença entre o espiritismo e o espiritismo. Numa página da conclusão de O Livro dos Espíritos, encontram-se estas palavras de Allan Kardec. Aspas. Seria fazer uma ideia bem falsa do espiritismo acreditar que a sua força provém da prática das manifestações materiais e que, assim, ao impedir essas manifestações, pode-se extingui-lo. Sua força está na sua filosofia, no apelo que faz à razão e ao bom senso. O espiritismo não é obra de um homem. Ninguém se pode dizer seu autor porque ele é tão antigo quanto a criação. Encontra-se em toda a parte, em todas as religiões e mais ainda na religião católica. Que faz a moderna ciência espírita? Ela reúne em um todo o que estava disperso. Explica, em termos próprios, o que só se conhecia em linguagem alegórica. Elimina tudo o que a superstição e a ignorância haviam criado para deixar apenas o que é real e positivo. Eis o seu papel. Mas não lhe cabe o de fundadora. Ela mostra o que existe, coordena, mas não cria nada, já que as suas bases estão em todos os tempos e em todos os lugares. Destas palavras de Allan Kardec, entenda-se definitivamente o seguinte, observando a letra inicial minúscula e maiúscula. Primeiro, espiritismo com E minúsculo. O espiritismo é toda relação de contato ou comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual. Todos os fenômenos dessa natureza sempre tiveram a classificação de espiritualistas e não espíritas, porque as palavras espiritismo e espírita foram criadas por Allan Kardec nos trabalhos entre 1856 e 1857. É fácil constatar na história os registros das manifestações culturais e religiosas
com referências espirituais, e as profecias bíblicas são as mais populares, juntamente com as práticas religiosas místicas de origem africana. Todas estas manifestações e práticas são possibilitadas pela mediunidade de pessoas. Daí ficar claro que o Espiritismo, como manifestação do mundo espiritual no mundo material, sempre existiu, porque a mediunidade sempre existiu. Tudo o que esteja presente fisicamente no mundo material é observável livremente. Se a estrutura for microscópica, instrumentos microscópicos igualmente materiais possibilitam a sua observação. O mundo espiritual é dimensão de continuidade da vida após a morte física. Em todos os tempos, o instrumento que detecta e possibilita a comunicação entre os dois mundos, o material e o espiritual, sempre foi a mediunidade. Mediunidade é faculdade do ser vivo, presente em racionais e irracionais, ainda que nos irracionais seja restrita à visão e à audição, e no ser humano apresente estas e outras versões de manifestação. O Espiritismo, com E maiúsculo. O Espiritismo foi um acontecimento com propósito bem definido. O propósito de explicar as características do mundo espiritual e o mecanismo pelo qual ocorrem as comunicações ou interrelações entre os dois planos da vida, o material e o espiritual. Por extensão desse propósito, o Espiritismo veio dar conhecimento à humanidade acerca da origem da vida. A vida é espiritual e infinita. Já existíamos antes de nascermos, sendo os espíritos, nós, pré-existentes e de existência infinita. O Espiritismo também informa que após a morte do corpo físico, retornamos à dimensão de vida espiritual onde estávamos antes de nascermos e nela permanecemos até o retorno na encarnação seguinte, promovendo o progresso intelectual e moral possível e acumulativo a cada existência alternada entre as duas dimensões de vida. O conjunto dessas informações foi transmitido por inteligências, espíritos de alto nível evolutivo, em diálogos mediúnicos com o pedagogo francês Allan Kardec, cabendo a este a publicação dos fundamentos da doutrina dos espíritos, que constituem a filosofia transmitida do mundo espiritual para o mundo material. Allan Kardec era um homem pragmático, um intelectual, um homem de ciência em sua época, dotado de profundo bom senso e racionalidade. Sendo pedagogo, literato e preocupado com a exatidão na significação das palavras, a fim de eliminar duplicidade de sentido e controvérsias prejudiciais, criou palavras novas para definir
o novo espiritualismo que estreava no mundo e para aquele que se dedicasse ao estudo da prática mediúnica, tomando como base a filosofia espírita, o espiritismo. O detalhamento sobre as 3 palavras criadas por Allan Kardec encontra-se no livro O que é o Espiritismo. As 3 novas palavras são: Espiritismo, com inicial maiúscula, sempre que se referir à doutrina espírita ou filosofia espírita. O espírita ou espiritista, como aquele que se dedique ao estudo da doutrina espírita ou filosofia espírita, o espiritismo, com inicial maiúscula. Perispírito, definição espírita para o corpo que reveste o espírito e possibilita o desenvolvimento de uma nova forma física ou corpo biológico para o espírito que se prepara para reencarnar. Espírito não é palavra nova, mas Allan Kardec propôs uma diferenciação. O espírito, com E maiúsculo, para designar o ser imortal, diferente de espírito, com E minúsculo, que se refere aos estados emocionais dos indivíduos. Por exemplo, hoje não irei à festa porque não estou com espírito de festa. Ou seja, não estou com entusiasmo para sair de casa. Espiritualista é todo aquele que afirma que além da vida material existe a vida espiritual, o contrário do materialista. São espiritualistas os seguidores do catolicismo, do judaísmo, do islamismo, do budismo, do hinduísmo, do taoísmo, da umbanda, do candomblé, sendo estes os exemplos mais conhecidos de religiões espiritualistas. É também espiritualista o espiritismo, mas é preciso que todos saibam e não confundam. O espiritismo é espiritualista sem ser religião. Ele é filosofia, filosofia espiritualista ou filosofia espírita. Nós, os estudiosos do espiritismo, somos os espíritas, portanto, e esclarecemos, mas não disputamos com os demais espiritualistas o monopólio da nossa definição de espíritas.